E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é segunda-feira, é dia de História Geral. Nós estávamos aí já há um bom tempo falando das civilizações antigas. A gente está tentando fazer o máximo de civilizações antigas para cumprir todo o cronograma dos vestibulares e do Enem também. Então hoje a gente vai falar dos povos hebreus. Dos hebreus já me pediram muito para falar deles. A gente sempre cita, mas vamos falar agora especificamente dos hebreus na antiguidade, certo? Então tá esperando o quê? Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo aqui para ajudar, porque vai ajudar demais o canal a crescer. A gente tem vídeo todos os dias aqui no Parabólica. Segunda, a História Geral. Terça, a História do Brasil. Quarta é um tema livre que a gente usa para alguma coisa que está necessitando, aí focando nos vestibulares. Na quinta a gente tem um negócio que é na minha boca, um pelo. Na quinta a gente tem filosofia, na sexta sociologia, no sábado a gente tem aí história da arte, certo? Então conto com vocês aí para fazer o canal crescer. Estamos chegando aí aos 200 mil inscritos, que é uma meta muito importante para mim e acho que para quem aqui acompanha há muito tempo, para quem quer o crescimento também é importante, certo? Sem enrolação, já enrolei demais, já deu mais de um minuto de vídeo. Vamos falar então dos povos hebreus. Os hebreus são um povo aí de origem na antiguidade, cerca de 2000 anos aí antes de Cristo, que eram povos seminômades. O que significa isso? Vocês vão perceber na história que a gente vai contar hoje sobre as suas organizações sociais e por aí vai, que são povos que se estabelecem por um tempo em uma região e migram por algumas questões, por motivações diversas para outras regiões, então eles param e migram. Lá na antiguidade, a gente pode conhecer eles também como israelitas ou também a gente pode chamá-los de judeus, né? O povo hebraico, né? O povo hebreu, né? Que é esse aí que a gente está falando. Inicialmente, aí, como eu falei para vocês, né, no ano 2000 a.C., por volta, tá? A gente nunca tem na história datas precisas, então a gente trabalha no por volta. Eles se localizavam lá, eles viviam na região do Crescente Fértil. Principalmente aí, se a gente falar o que é o Crescente Fértil, é a região da Mesopotâmia, que a gente tem vídeo aqui no canal falando da Mesopotâmia, que eu vou deixar aqui no card, linkado no card para vocês assistirem depois dessa aula. Essa região aí da Mesopotâmia era uma região que era principalmente ali alagada por dois grandes rios, o Tigres e o Eufrates, né? E eles viviam ali no sul da Mesopotâmia, ali na região ali de uma cidade importante da Mesopotâmia chamada de Ur, que é uma das grandes cidades da Mesopotâmia. Depois a gente também vai ter a Babilônia, entre outras várias cidades. E muitos dos vestígios, né, arqueológicos, vestígios históricos que a gente tem do povo hebreu estão no Antigo Testamento. Então às vezes a gente vai falar aqui, muitas pessoas podem se confundir quando a gente vai falar de história, se confundir com histórias bíblicas, né, histórias mais voltadas de cunho religioso, mas é porque elas são muito importantes para a gente entender de fato as diásporas, os caminhos e a sociedade dos hebreus. Para ficar fácil aqui para a gente, né, para ficar tranquilo aqui para a gente vai fazer uma divisão desses povos, da história dos hebreus. A gente costuma dividir a história dos hebreus na antiguidade em três partes, que seria a fase, né, ou a era dos patriarcas, a era dos juízes e depois a era dos reis dos povos hebreus. Então, mais ou menos, como eu falei para vocês, que a gente coloca por volta aí, né, aproximado aí na história, pelos vestígios arqueológicos, pelo que a gente tem descrito sobre eles, a fase dos patriarcas data mais ou menos ali de 2000 a 1300, 1200 a.C. E se chama fase dos patriarcas ou era dos patriarcas por conta da presença, de fato, de homens que foram importantes para o povo. Então a gente está falando de Abraão, a gente está falando de Isaac, a gente está falando de Jacó. E é claro, o grande último patriarca, né, Moisés, né, que a gente vai falar o contexto um pouco mais para frente aí. Esses grandes patriarcas tinham uma organização social nesse período que era muito importante, porque os patriarcas eles eram não só chefes familiares, mas eles também cuidavam da economia dos hebreus, eles cuidavam, por exemplo, de toda a forma de organização que os hebreus poderiam viver, que ainda eram bem rudimentares, ainda você não tinha uma sociedade extremamente organizada, eles viviam basicamente em tribos.
Então, os homens aí, os patriarcas eram muito importantes. E é bem marcada essa fase aí dos patriarcas a partir do momento que Abraão recebe uma presença divina, né? Nós estamos falando de Deus, de fato, que anuncia que Abraão deve levar o povo hebreu para o seu território, que seria a Palestina. Então, há um período, como eu falei para vocês, que eram povos seminômades, que migraram, então, da Suméria, que a gente está falando do sul da Mesopotâmia, região da cidade de Ur, eles migram para a Terra Prometida, que seria então a Palestina, Canaã, certo? Então eles fazem esse processo de migração. Só que há uma questão importante. Estabelecidos na Palestina e por séculos na região da Palestina, a região ela é pouquíssimo fértil, é uma região muito árida. As montanhas que existem na Palestina dificultam muito a sobrevivência dos seres humanos, dificultam muito a sobrevivência das pessoas. Então, o povo hebreu passou por vários problemas de situação, de dificuldade mesmo, por conta de secas. Então, a agricultura era muito pouco desenvolvida para eles. E é aí que passam a continuar aquelas ideias de seminômades que eu falei para vocês, o conceito no começo do vídeo, de continuar a migração em busca de sobrevivência. A migração ela não tem outra função aí nessa questão a não ser a sobrevivência. E é mais ou menos em 1750 que o povo hebreu migra para onde é a região do Egito, que estava tendo um crescimento econômico muito forte. O Egito tinha o Nilo que sustentava todo o Império Egípcio e eles migram para poder sobreviver. Então a gente costuma dizer também, por estudos historiográficos, que os hebreus chegaram no Egito em uma época que havia um crescimento, principalmente na agricultura do Egito, por conta do Nilo, nunca deixou de ter, mas que enquanto organização política, o Egito estava passando por problemas. O Egito era uma sociedade, uma civilização grande da antiguidade, mas naquele momento passava por problemas porque o Egito estava sendo invadido por um outro povo, que não era só os hebreus, eram os Ixos. Os Ixos eram um povo que invadiu o Egito e passou a governar o Egito junto com os egípcios. Então haviam meio que duas sociedades vivendo ali, os Ixos e os egípcios. Em alguns momentos a gente costuma até dizer que o Egito vivia uma anarquia, não enquanto um sistema político-econômico como o anarquismo que a gente conhece hoje, mas uma anarquia no sentido de que em alguns momentos houve a ausência do poder. E os hebreus chegam, eles são até de certa forma favorecidos por isso, porque eles encontram um espaço no Egito devido a essa falta de organização. Só que tempos depois, o Egito passa a se restaurar. Os faraós eles conseguem a restauração de seu poder. E é nesse momento, com a restauração do poder dos faraós, que os hebreus que ficaram ali, que migraram, que de certa forma poderiam ter até alguns momentos de florescimento de suas atividades políticas e econômicas, eles passam a ser escravizados pelos egípcios. Então, são períodos aí agora que são conturbados aí na história dos hebreus. A gente costuma calcular aí que eles ficaram escravizados cerca de 300 a 400 anos pelos egípcios. Mas que lá no finalzinho do período dos patriarcas, né, da era dos patriarcas, a gente vai ter aí a figura de Moisés, o último grande patriarca desse momento, que também, através de divindades, através de visitas divinas, ele propõe também a fuga, né, a saída dos hebreus do Egito de volta para a Palestina. Então, depois de séculos vivendo no Egito, ora está tendo uma certa tranquilidade política e ora depois pela escravidão, os hebreus eles retornam caminhando para a Palestina. Você tem até os episódios de fato bíblicos de que Moisés abre o Mar Vermelho, recebe a visita de Deus e depois abre o Mar Vermelho para a migração. Esse é o período que a gente conhece aí como o grande êxodo dos hebreus. E de fato eles se estabelecem na Palestina. Só que agora eles estão muito mais organizados do que da outra vez. Essa nova fase agora de volta à Palestina, tempos depois que eles saíram do Egito, a gente vai chamar de fase dos juízes, porque Moisés deu um grande ensinamento sobre as suas normas, né, os mandamentos, né, que passou aí para o povo hebreu. Então, essa fase agora, os
hebreus, eles vivendo na Palestina, eles vão ser organizados em tribos, mais precisamente em 12 tribos. Quando a gente fala tribo, não eram tribos pequenas, eram tribos gigantescas, clãs familiares gigantescos, grupos familiares gigantescos, então, que vivem ali na Palestina. Então, os hebreus são organizados agora em 12 tribos, que são tribos independentes entre si, mas que se respeitam culturalmente. Existe uma ideia histórica de origem do povo hebreu, e os grandes governantes não eram reis, eram juízes, que faziam a legislação dessas tribos, organizando a sociedade militarmente, organizando as formas econômicas. Então eles exerciam uma função política para essas 12 tribos. Só que de 1309 a 70 a.C., essa era dos juízes, ela se transforma agora na era dos reis. E a gente pode citar aí 3 principais reis desse período aí, que a gente está falando de Saul, Davi e Salomão. Esses nomes, de fato, eles são bíblicos. Como eu falei para vocês, a gente utiliza muito do Antigo Testamento para poder estudar a história dos hebreus, não é isso mesmo? E essa fase, então, é marcada por uma grande centralização política de todas as tribos, que inclusive haviam crescido muito com o tempo, estão ali habitando a região da Palestina. E uma coisa que eu sempre falo aqui, conforme a centralização política se acentua, maior é a sua responsabilidade, porque o povo também vai crescendo e isso vai gerando muita insatisfação. Lembrando a vocês aqui que a região da Palestina, onde eles viviam, que eles voltaram depois do êxodo lá de Moisés à Palestina, é uma região pouco fértil. Apesar deles terem um pouquinho mais de organização, ainda assim, eles passam por diversas crises. E uma centralização política nas mãos dos reis pode gerar, sim, insatisfação do povo quando esse povo não consegue ter acesso, de fato, aos recursos. Certo, gente? E essa insatisfação foi tão grande que lá na frente a região, o povo hebreu, ele acaba se dividindo. O reino hebreu vai acabar se dividindo em 2, vai acabar se dividindo em 2 ali na região da Palestina. E ele acaba então se dividindo em reino de Israel e reino de Judá. O que acontece aí? Importante vocês entenderem que com essa fragmentação há um enfraquecimento da organização dos hebreus. Então eles não são mais tão próximos, não são mais tão unificados. E o que pode acontecer com eles? Lógico, invasões de outros povos. Então é nesse período, no final da Era dos Reis, quando os hebreus eles estão bem fragmentados ali em 2 reinos, que eles vão ser invadidos por assírios, invadidos pelos mesopotâmicos, pelo povo da Mesopotâmia. E lá em 70 a.C., eles são dominados pelos romanos, que viam nos povos hebreus, os romanos invadiram a região da Palestina e questionavam, sobretudo dos hebreus, a questão do monoteísmo, porque eles eram monoteístas, acreditavam em apenas um Deus, Jeová. Então os romanos invadiram a região, os hebreus tiveram que fugir, então há uma diáspora do povo hebreu. Os hebreus passam a viver em várias regiões do mundo, se espalham pela Ásia, pela África, se espalham pela Europa, certo? Então eles passam a ser conhecidos aí como um povo sem pátria. E a região deles lá na frente, já tempos depois, a região da Palestina, que era a terra prometida, que os israelitas acreditavam, a região onde teve os reinos, a era dos juízes, aquela região passou depois lá na frente a ser ocupada pelos árabes, ou a etnia que surgiu ali na Península Arábica. Então, eles de fato não viviam mais no que eles encontravam, eles acreditavam ser a sua terra prometida, a sua origem. Sabe quando que eles voltaram para a região de fato? Eles voltaram após a Primeira Guerra Mundial, que foi lá de 1914 a 1918, depois em 1920, através do mandato britânico, quando a Grã-Bretanha passou a dominar, de certa forma, a política mundial, junto ali com a Liga das Nações, o mandato britânico, onde os britânicos passaram a incentivar a ida do povo hebreu, a ida dos judeus de volta para a Palestina. Só que quando eles chegam lá, quem que está ocupando? Os árabes, que ocuparam depois, durante séculos, a região.
E o que vai acontecer? Isso gera conflitos, conflitos de cunho religioso, conflitos de cunho econômico, político e social. E esses conflitos se estendem até hoje, que seriam aqueles famosos conflitos, tristes conflitos que acontecem no mundo lá, entre o povo da Palestina, que hoje a gente fala aí dos muçulmanos, e o pessoal de Israel, né, os judeus, o povo de Israel, que a gente já tem vídeos aqui, inclusive, que falam sobre esses conflitos, porque há um processo lento também dentro do século XX de muito derramamento de sangue, que já seriam assuntos, inclusive, para outras aulas, né? Mas que, inclusive, a gente já tem aqui. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo ali na antiguidade, que a gente veio até o século XX, mas vamos falar um pouquinho, tá quente pra caramba, da economia dos hebreus quando eles se estabeleceram em Canaã, né, na Palestina. Vocês sabem que as terras eram um pouco férteis, que eu falei para vocês aqui. A economia deles era bem baseada na agricultura, onde eles cultivavam principalmente gêneros aí cereais, e eles viviam muito do comércio entre as tribos. Vocês lembram que eu falei para vocês que os clãs familiares dos hebreus, eles viviam muito do comércio. Então a agricultura, né, cultivando cereais, e viviam muito do comércio. Já se utilizava, por exemplo, um modelo de propriedade privada ali, onde eles cultivavam dentro das suas fazendas, dentro das suas terras, né, principalmente aí os cereais. E então há uma desigualdade social. Porque se há propriedade privada, significa que famílias mais poderosas ficam com melhores terras e famílias menos poderosas ou têm terras pequenas, pouco férteis, menos férteis ainda, ou trabalham para as grandes famílias poderosas, para os grandes clãs dos hebreus. Temos até, inclusive, um processo de escravidão entre o povo hebreu. Escravidão que é feita principalmente por dívidas. Quando um sujeito está endividado pelo outro, ele acaba se tornando escravo desse outro, trabalhando aí na sua plantação. Eles também utilizavam atividades pastoreiras porque era tradição do povo hebreu desde lá da Mesopotâmia, né, quando eles viviam lá em 2000 a.C. Então eles também utilizavam aí da atividade pastoreira, né, utilizando pastos para a criação de ovelhas e outros animais também. Então, mas assim, era tudo muito precário, tanto é que eles eram povos seminômades que migravam sempre que possível, sempre que os recursos ficavam escassos. Foram para o Egito depois de uma grande seca que ocorreu na região, certo? E a religião, falando um pouquinho da cultura dos hebreus. Como vocês sabem, vocês já perceberam, vocês já sabiam disso, a cultura deles, a religião deles era baseada no monoteísmo, tendo então apenas um Deus, Jeová. Eles acreditavam de fato na imortalidade da alma, acreditavam também no juízo final e na vinda de um grande Messias, certo? Na vinda de um grande Messias que salvaria o seu povo. Esse grande Messias não era Abraão, não era Moisés, que eram patriarcas, e também não era Jesus, certo? Porque durante o período de Jesus, que tem origem ali no judaísmo, né? A origem do cristianismo vem inicialmente aí pelo judaísmo, algumas tribos de judeus, de hebreus, aderiram aos ideais do cristianismo, né, de Jesus, outros não. Então você tem essa divisão ali. Então você sabe que o cristianismo ele se baseia, a origem dele vem dos judeus, né, do judaísmo. Compreenderam, gente, essa importante civilização, essa importante civilização da antiguidade e vem até hoje, né? O povo hebreu, o povo judeu é muito importante até hoje. Se vocês pararem para pensar sobre principalmente a ideia de um povo sem pátria, um povo que não tinha o seu espaço, que saiu migrando depois que foram expulsos pelos romanos ali da região, você consegue até entender coisas que aconteceram no século XX, como a perseguição a esse povo, mas que não era só no século XX, também havia uma perseguição muito grande durante a Idade Média, um povo que sempre saiu migrando. Eram povos aí que eu falei para vocês, seminômades. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui, foi um enorme prazer. Curte aí que ajuda demais o canal sempre a crescer. E eu vejo vocês em próximas aulas. Beijos, fui!